E aí eu queria que você contasse, professor, pra gente mais sobre o projeto que você chegou a fazer testes no Palmeiras com o Sub-20, né? Não, foi divertido. Evidentemente, né, nessa altura do campeonato, Mas minha por que carreira... Palmeiras, né? Por que será? Se eu fosse em qualquer outro time, o tio Dema voltava, caía do céu e vinha me... Pô, Te guiava o Palmeiras. Não, eu acho que antes disso a coisa ia ficar feia. Não, eu comecei a estudar, né, porque nesses últimos anos, mesmo durante a pandemia, de repente eu comecei a ver que o papel da neurociência era muito mais amplo, né, na vida moderna, né, e a gente como cientista, a gente sempre está muito focado como cientista ainda de ciência pura, né, você sempre está focado em perguntas abstratas, que nem sempre tem uma aplicação imediata, mas aconteceu que a minha descoberta a invenção da interface cérebro-máquina começou a mostrar para mim que você tinha a possibilidade de aplicar a neurociência, não só como a gente fez com pacientes com lesões medulares ou pacientes parkinsonianos e tal, mas em pessoas normais, em ações comuns. E o futebol, evidentemente, é unir o útil ao agradável, né? E aí eu comentei com um amigo meu que eu tinha um projeto que eu tinha desenvolvido antes de qualquer coisa e ele conseguiu que eu fosse conversar com a comissão técnica do Palmeiras. E foi muito divertido, né? Porque eu cheguei lá para dar uma aula. Primeiro eu falei, acho que é legal dar uma aula primeiro do que eu faço, né? A época era o Cícero, né? E ele virou e falou, então vamos restringir aí para uns 30, 40 minutos, porque, né, o pessoal não tem paciência e tal. Eu fiquei 4 horas no auditório. Caraca. Porque o pessoal começou a ver que era toda a comissão técnica, pessoal da categoria de base, né? Não foi nenhum jogador, mas todos os caras que... O pessoal de desempenho... Os caras que pensam a parada, né? Não, porque a comissão técnica do ABA é um troço muito único, né? Muito completo, muito profissional, muito. E foi divertidíssimo, porque o pessoal começou a elaborar. Então virou mais do que uma aula, virou um brainstorm. E aí, como tudo no futebol, né, o Abel perguntou e falou que se a gente podia fazer uma demonstração, porque tem que mostrar. E nós, em 30 dias, bolamos uma demonstração e fizemos no CT, dentro do CT com 4, foram 6 ou 8 jogadores do Sub-20. Né, alguns que estão subindo agora. Caraca. Legal. E aí nós medimos a atividade cerebral deles em tempo real e eu projetei uma tela no CT o grau de coerência, o grau de sincronia dos jogadores, enquanto eles ouviam ou o Abel dar uma instrução de como eles iam jogar num jogo fictício, ou eu ou alguém falar a mesma coisa. E foi batata, né? Quando o Abel falou com eles, os dois cérebros sincronizaram, né? Que é a minha teoria, né? Você forma uma rede de cérebros que é quase como um supracérebro, um cérebro coletivo. Sim. Né? E também nós medimos o tempo de reação numa simulação de um jogo muito simples, mas ou uma bola vindo em direção ao jogador ou um outro jogador. E nós começamos a ver que dependendo se o jogador é lateral, zagueiro ou centroavante, o tempo de reação é completamente diferente para a bola ou para o jogador. Nossa, o volante com certeza também vive assim. O back central do Sub-20, o tempo de reação para o jogador era muito menor do que para a bola. Ele não está nem aí com a bola, ele quer pegar o cara. Ai, que louco. O lateral direito... Pô, imagina então o Felipe Melo, Leão. Os caras querem pegar o cara. Esse ia ter a menor reação. Ia ser publicável. Caraca. O lateral direito era o inverso. Ele tinha uma reação muito menor para a bola. Sim. Porque o negócio dele era pegar a bola e sair, né? Já o centroavante tinha a melhor tempo de reação tanto para o jogador como para a bola. Porque ele tem que ver onde está a marcação, provavelmente. E né? olhar onde está o espaço vazio. E o espaço vazio e a bola, Sim. né? Porque tem que fazer gol. Então, claro que foram só poucas medidas. Você teria que ter centenas de medidas dessa para ter uma validação base, estatística. né? Mas começou a mostrar na coisa mais simples possível, né? Que você teria claramente benefícios de fazer esse treinamento, né? E a minha ideia era criar todos os campos que o Palmeiras joga, ou no Brasileiro, ou no Paulista, ou na Libertadores, virtuais. Para os jogadores treinarem, principalmente os jogadores que nunca jogaram na Bomboneira, vamos dizer, né? Do Sub-20, no River, no Monumental. Altitude, no Maracanã lotado. Exato, porque pesa, faz diferença. Sim. Você só precisa... Outro dia eu dei uma aula num estádio de futebol aqui no Brasil, no centro do estádio, tinha só 1.000 pessoas, e você sente na hora
o fato... peso de- do estádio. imagine com 40, 50, né? 100 mil. Não, e tem uns. A gente vai visitar. A gente foi lá na Bomboneira de fora. De fora, você sente a vibe do Imponência. lugar. Não, e aí, o que que é o drama que o Abel colocou pra mim é o seguinte, não dá pra acrescentar treinamento, não tem. Eles estão no limite físico. Aham. Eu falei, não, mas é o limite de consumo de energia. Por isso que os jogadores no Brasil se machucam tanto, né? Porque tem tanto jogo que não dá tempo de recuperar, o cara vai jogar de novo. E a minha ideia era o seguinte, não, nós vamos treinar os caras virtualmente. Eles vão estar sentados na casa deles e eles vão fazer um treinamento mental de como melhorar essa sincronia como time. E como se acostumar, Com o ambiente. cobrança de pênalti, por exemplo, com um ambiente adverso. Né? Porque dá para simular tudo isso hoje. Né? E nós criamos, nós tínhamos planos de fazer todos os óculos de realidade virtual imersivos com som. de ouvido, tudo. aham. Não, Caraca, que é. legal. Mas aí, eu até hoje não sei o que aconteceu, o Palmeiras, nós tínhamos avançado até a última etapa e tudo levava a crer que ia acontecer. Mas aí alguém tomou alguma decisão, nem sei quem, que não valia a pena, né? Mas aí Triste. fica tranquilo. Qualquer eliminação, isso volta. É. Ligam Não, pra te- você e falam, teve- vamos testar isso E mesmo. eliminou algumas vezes Teve aí. algumas. Mas é muito interessante porque hoje, por isso que quando eu escrevi o livro, um capítulo do Derby, eu coloco todas as minhas ideias que podem ser feitas Perfeito. hoje. Entendi. Então Sim. ali dá para você ver o que é possível já. Porque hoje você consegue coletar uma quantidade de informação biológica, tanto no treino como no jogo, impressionante. E o investimento pra isso era alto? Nada. Aliás, eu ia fazer pro bono. Eu ia trazer até um patrocínio italiano, que já tinham me garantido. Né? Então, agora, assim que eu conseguir acabar com o trabalho que eu estou fazendo, eu estou explorando umas possibilidades já há algum tempo, mas fora daqui. Cara, Porque mas lá tem o pessoal Clube reconhece. Atlético Sim. Mineiro, se você quiser testar Mateus, lá... os caras não estão conseguindo pagar os salários. Mas aí vai vir com o patrocínio, cara. Aí os caras vão ficar malucos. Não, mas aí eu não sei do patrocínio, porque o patrocínio era amigo. italiano, né? É, palestrino, Alex, a pô. gente deu 3 eliminações. A gente foi eliminado 3 vezes por é você. verdade. Você pode retribuir desse jeito, vai. Tricampeão, é verdade. Pô, mas é muito triste que o Palmeiras não tenha seguido, porque Pô, parece ser, assim, futurista. Não, eu tinha estudado, olha, Mas eu fiz uma revisão da literatura de neurociência de esporte e alto rendimento. Eu acho que eu li, a quantidade de material que eu li, para fazer a Absorveu pra proposta, isso, né? né? Absorvi, exato. Nada igual o que nós tínhamos proposto. Absolutamente nada. Nem os caras do Klopp tinham Uhum. pensado nisso, não. Porque a nossa Você ideia... já chegou a conversar com eles? Não, Os não do cheguei. Klopp, Não, não. não conversei, mas... Que a ideia de vocês... Não, o mais divertido, eu acho que eu contei uma vez isso aqui também, mas uma vez eu estava dando uma palestra em Nova York, falando sobre neurociência em termos gerais e falando desse conceito de BrainNet, conceito de como você, quando o limite biomecânico chegou no, né? E mencionei 2 slides sobre esporte, né? Como o limite era aqui, Sim. que aqui que era o limite do esporte de alto rendimento, porque qualquer ganho, né? É a diferença entre você ficar em primeiro e ficar em terceiro, quinto. É. Bom, aí termina a palestra. Eu tinha falado antes do Bill Clinton, né? O próximo speaker era o Bill Clinton. Então ele estava contando piada no bastidor lá e eu lá. Eu falei, não acredito. Ex-presidente dos Estados Unidos contando piada. Bom, aí eu termino a palestra. Um cara vem da plateia em direção, porque tinha um intervalo, né? Veio em direção a mim. Eu falei, eu conheço esse cara. Onde que eu vi esse cara? Aí ele vem para mim e dá o cartão Ron Dennis, da McLaren. Aí o cara falou, nós temos um simulador lá em Londres, isso foi antes da pandemia, né? Temos um simulador lá, o que você falou aqui nós temos que aplicar na Fórmula 1, porque não tem mais como tirar tempo da parte biomecânica do piloto, tem que ser tudo aqui. E a diferença que você falou é a diferença entre ganhar o campeonato e ficar em 5º lugar. Só que aí teve a pandemia, né? Aí não teve como eu ir para Londres, Caraca. porque ele queria fazer o teste no simulador deles. Nossa, ia ser demais. Você imaginou? Porque eles têm um mega simulador, né? Todas as equipes todos têm têm, os simuladores impressionantes por causa da gravidade, né? E tudo, não, é. O torque que o cara sofre. A parada de. A tomada de reação pra virar tempo o de carro, reação, né? é como você tá pilotando um avião, né? Quando a mudança da força da gravidade nas curvas, tem cara que apaga, teve cara que já apagou tempos atrás, né? Não agora. Então, que existe o interesse, eu não tenho dúvida alguma. Né? E eu queria fazer primeiro no Brasil, evidente, com o meu time, porque ia ser sensacional. Você já imaginou? Nossa. Você ganhar um troço aí de vulto porque houve um treinamento específico. Não, e né? no Brasil. No Brasil.